Olá galera, aqui é o professor Maurício Siqueira, nós somos do canal GEO em 10, que veio para facilitar a sua vida nos estudos. Obrigado pelo carinho dos likes no canal e vamos lá, tudo em 10 minutos. Hoje estudaremos sobre a ocupação do território mato-grossense. Caneta e papel na mão, alegria no coração, pra cima sempre! Veja bem, em primeiro momento da ocupação do território mato-grossense, os primeiros passos, o descobrimento oficial do território mato-grossense teve suas raízes no século XVII, quando os paulistas aglomerados, inicialmente em torno da capital de São Vicente, vendo que o planteio da cana-de-açúcar era o modelo ideal, visto a infertilidade das terras do litoral paulista, migraram para o interior do continente, assentando residência definitiva no Planalto de Piratininga. Porém, a real ocupação se dá a partir de Cuiabá. Cuiabá mesmo, capital de Mato Grosso hoje, local onde se estabelece os primeiros núcleos populacionais de Mato Grosso. Paralelamente à extração de ouro, os bandeirantes paulistas buscavam sua mercadoria e eles abundavam no sertão brasileiro. Os índios, claro, eram as atrações desses bandeirantes. E foi através dessas buscas que foi atingida as terras que mais tarde pertenceriam ao Mato Grosso. A descoberta de ouro nos arredores do rio Cochipó, em Cuiabá, pelo bandeirante Pascoal Moreira Cabral, isso aconteceu em 1719, incentivar a fixação paulistas na região. O primeiro vilarejo de Mato Grosso se ergue na confluência do rio Cochipó com um rio denominado de o Ribeirão Mutuca, recebendo o nome de Arraial da Forquilha, isso hoje numa comunidade chamada Cochipó do Ouro. Rapidamente, a notícia da descoberta do ouro se espalha, chegando ao deslocamento de centenas de pessoas para as áreas ao redor das novas minas descobertas, provocando um crescimento desordenado da população nessa região. 3 anos mais tarde, em 1722, Miguel Sutil, um sorocabano bandeirantes, descobre uma das veias mais importantes do Brasil, a denominada Lavras do Sutil, localizada em Cuiabá, ao longo do córrego da Prainha, nas proximidades onde hoje está situada uma igreja denominada Igreja de São Benedito, a Igreja do Rosário. O descobrimento do bandeirante Miguel Sutil atiçou ainda mais a migração em busca de ouro, tornando no período de 1722 a 1726, ou seja, 4 anos, a cidade de Cuiabá uma das mais populosas do país. Olha que coisa interessante, Cuiabá foi a cidade mais populosa do Brasil por 4 anos. A descoberta era de tamanha importância devido à carga aurífera das lavras que o governador da capitania de São Paulo, o Dom Rodrigo César de Menezes, no ano de 1726, se deslocou até a região para estabelecer normas e administração. O objetivo era garantir a arrecadação do fisco, é claro, que deveria ser pago em ouro. Para garantir esse pagamento, inicia uma série de arbitrariedade, extorsões, como revistas nas casas e fiscalização rigorosa. Entravam de casa em casa, fazendo o pente fino, o famoso pente fino, gerando sérios descontentamentos da população. Essas arbitrariedades geraram elevação do custo de vida, precariedade no abastecimento dos alimentos, aumento de doenças e fome, e com a descoberta de novas minas, agora em Vila Bela da Santíssima Trindade e em Coxim. Coxim pertence ao estado de Mato Grosso do Sul agora, mas nós vamos falar sobre isso um pouco à frente. A cidade sofre um esvaziamento. Eles se deslocam em busca de novas áreas mineradoras. A capital de Mato Grosso é criada em 1748. Anote aí, 1748 nasce a capital de Mato Grosso. A sede administrativa da nova província agora não é mais Cuiabá, é Vila Bela da Santíssima Trindade. Repetindo, Vila Bela da Santíssima Trindade, permanecendo até 1835. É bom anotar,
Em 1726, olha só, 1726, começa o processo de fiscalização, o pente fino. A população começa a sofrer por falta de mantimento, problemas sérios, uma precariedade nesse abastecimento, aumento de doenças, e aí descobrem ouro em Vila Bela da Santíssima Trindade e tudo muda para lá. Uma coisa interessante também, esse é o primeiro processo de colonização do espaço mato-grossense. Dessa forma é que são dados os primeiros passos na ocupação da região. Mais tarde, Mato Grosso sofre o segundo momento do processo de ocupação, a chamada integração nacional ou marcha para o oeste, mas isso nós vamos ver um pouco à frente, porque isso é a data da década de 70, 40, depois 70. Para abastecer as minas, ou seja, as monções, a efetivação do povoamento da distante área colonial se deu através de um intenso fluxo migratório em direção às minas, cujo trajeto era essencialmente fluvial, totalmente fluvial. As monções eram expedições que vinham de São Paulo pelos rios até as zonas mineradoras. Muitas vezes, o trabalho de transporte e mantimentos até a região do Mato Grosso era interrompido por ataques de tribos indígenas. Os ataques refletiam nos produtos trazidos, que se tornaram caros em função das dificuldades de chegar até a nova província. Apesar de enfrentar dificuldades em seus roteiros, as monções puderam conduzir para a nova região um grande contingente populacional formado por religiosos, funcionários do governo, profissionais liberais, escravos e também, por que não, os aventureiros. Através destes tráficos denominados monçoeiros, que as áreas mineradoras eram abastecidas, havendo nessas regiões uma grande necessidade de consumo, originada do aumento populacional rápido e desordenado, resultando também na escassez de produto e a elevação do preço. É aquele ditado, quando você vai ao mercado e encontra algo caro, você brinca, né? Você fala assim, aqui é garimpo por acaso? Mas qual foi então o papel do índio e o papel do negro nesse contexto? A estrutura social cuiabana do século XVIII, os agentes sociais que deram início à formação do espaço geográfico mato-grossense, também foram os responsáveis pela composição da estrutura social cuiabana do século XVIII, XIX e até os dias de hoje. É óbvio, houve muita mudança, mas os mineradores proprietários, desde aquele contexto que nós já falamos, estão no topo da pirâmide. Quem são esses? A elite cuiabana. Exercia o domínio econômico e o controle sobre a população. Eram pessoas geralmente ligadas à coroa portuguesa, que tinham a concessão de tudo. No meio da pirâmide estavam os intermediários. Imagina essa pirâmide, você está fazendo a pirâmide aí, no topo eram os mineradores, eram as pessoas que estavam ligadas à coroa portuguesa. No meio da pirâmide estavam homens livres e pobres, mineiros, autônomos, com poucos escravos já liberados, pequenos agricultores e comerciantes, marceneiros, sapateiros, carpinteiros, alfaiates, funcionários públicos, de escalões inferiores, era a classe intermediária. E para terminar, a parte baixa da pirâmide, os índios, negros e escravos. A camada mais baixa da estrutura social, negros e índios viviam em condições subhumanas. Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre outras atividades da província de Mato Grosso. Obrigado, até a próxima. Nunca esqueça, o vencedor é aquele que vence a dor. Deus é bom, fique na paz.